Olá pessoal, meu nome é Paulo Ferreira, eu sou arquiteto e criador do blog Estúdio Arc 5 e hoje eu estou aqui com vocês para nós realizarmos algo interessante em relação ao Revit, tá? Eu pensei, o que seria divertido fazer numa noite onde eu estivesse a fim de gravar para o YouTube e o que é que seria interessante, relaxante fazer. E aí me veio a ideia de modelar essa cadeira que particularmente pode ser muito bonita para uns, para outros não, mas enfim. Essa cadeira é a Chaise Hill, eu não sei se pronuncia assim, do arquiteto Oscar Niemeyer. E essa cadeira é icônica, não é, no mobiliário brasileiro. E ela, na verdade, ela é bem simples de se modelar no Revit. Então eu pensei, vamos pegar uma coisa mais interessante para quem quer aprender a modelar família e está procurando algo realmente do zero. Há algum tutorial realmente que vai explicar os conceitos iniciais e você já adquirir um resultado bacana, certo? Vale ressaltar algumas coisas antes da gente começar. O Revit, antes de você começar a fazer alguma coisa nele, você precisa saber a intenção, para que você quer, certo? Então assim, se eu quisesse essa cadeira para render, que ela tivesse extremamente detalhada, com toda essa volumetria, bem orgânica, o Revit ele não é software para isso, tá? É muito melhor você modelar essa cadeira ou num 3ds Max ou num Blender, não sei. E trazer simplesmente a geometria para o Revit, isso é totalmente possível. Mas aqui a gente vai modelar essa cadeira com geometria nativa do Revit. E ela é bem simples, você já vai entender o conceito por trás dela, certo? Então vamos lá. Eu estou aqui no Revit 2019.2 e a gente vai modelar essa cadeira. Então vamos lá. Essa cadeira é o quê? Essa cadeira é um mobiliário, concorda? No Revit, quando você vai modelar, você precisa pensar nisso, certo? Existem as diversas categorias. Então nós temos categorias de mobiliário, de elementos estruturais, de elementos de hidráulica, enfim, vários elementos. E aí é interessante que você já pense isso antes de começar a modelar e já modele na categoria certa, ou lembre-se se você não quiser atribuir uma categoria no começo, mas antes de você finalizar a sua família, que você possa deixar ela na categoria que tem que ser, certo? Então, por exemplo, isso aqui está na categoria de mobiliário. Eu particularmente vou colocá-la na categoria de mobiliário, porque é a que mais se encaixa, certo? Então aqui você vem em Nova, New, e você vai procurar, isso aqui é bem importante. Veja só, o Revit existe vários templates de famílias, certo? Onde ele vai pegar essas categorias, por exemplo, você vai ter template de porta, janela, elementos estruturais, enfim. E existe o template que é talvez o mais usado, que é o Metric Generic Model, certo? O Metric, que você vai ver ele aqui, o Metric Generic Model, ele é um modelo genérico, como o próprio nome já diz, e que muitas vezes, a maioria das famílias você pode partir dele, certo? Só que, uma vez dentro desse template, quando você vai criar esse arquivo, o interessante é que você já se preocupe e já com a categoria dessa família já possa atribuir, certo? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai abrir esse template, a gente vai iniciar por ele, certo? E a gente vai atribuir a categoria mais tarde, dessa cadeira. Ou então a gente pode fazer isso agora. Onde é que a gente atribui a categoria de mobiliário a esse documento? Primeiramente vamos salvar esse documento. Então aqui eu vou digitar Chaise, sei lá, Rio, certo? Salvar aqui no meu desktop. E agora a gente vai atribuir a categoria. E a gente atribui nesse botão aqui.
Family, Category and Parameters. Então aqui a gente pode ver todas as categorias que o Revit ele tem. Então você vê que está atribuída como Generic Model. Então assim, você precisa atribuir a categoria certa para conseguir filtrar isso depois e conseguir manipular essa família no Revit em projeto, certo? Porque digamos que você tem uma cadeira como Generic Model e digamos que você tem uma viga como Generic Model, por exemplo. Então, na hora que você quiser esconder só o mobiliário, você não vai dar problema, porque tem outros elementos que não são mobiliários que estão na mesma categoria. Então, você precisa prestar atenção nisso, certo? Então, aqui, no nosso caso, eu vou colocar na categoria de Furniture, que é mobiliário, em inglês, certo? E é só clicar em cima e dar um OK. Beleza, já podemos começar a modelagem da nossa família. Aí nos arquivos, na descrição, enfim, em algum lugar, eu vou deixar essas 3 imagens para vocês, enfim, para vocês terem uma ideia da cadeira. E essa daqui é muito importante, certo? Essa daqui vai ser a nossa guia para que a gente consiga modelar essa cadeira, certo? Então, qual é a estratégia que a gente vai usar? A gente vai pegar essa imagem, colocar no Revit, deixar ela em escala e desenhar por cima. Simples assim. Então aqui a gente vem. Então a gente precisa escolher uma vista, certo? Nessa daqui, nessa imagem, nós temos uma vista lateral. Então o ideal é que coloquemos essa imagem em uma vista lateral. Então aqui no navegador de projeto, nós temos frente, trás, esquerda, direita, certo? A gente vai modelar aqui, a gente vai modelar da direita, certo? E aí nós vamos inserir essa imagem. E aí a gente vem aqui em Insert, Image, e aí o Revit vai dar um aviso dizendo que a imagem importada ela não vai ser visível em projeto, ou seja, essa imagem que a gente colocar aqui, quando a gente tiver com esse modelo 3D no projeto, a gente não vai visualizar essa imagem no arquivo, certo? Então ele até dá uma dica de deletar essa imagem antes de salvar a família, certo? Então vamos lá, a gente vai adicionar essa imagem e ela vai entrar em qualquer escala. Eu vou dar uma diminuída aqui, certo? Então vê só, a gente está vendo da esquerda. Então à esquerda, se eu quero que digamos assim, a parte superior da minha cadeira fique aqui, na esquerda a gente precisa espelhar essa imagem, certo? Então a gente clica na imagem e a gente vai ver esse comando aqui de espelhar, certo? A gente clica e dá a ela o eixo, certo? Então vamos lá. Então assim que espelhar, a gente agora precisa escalonar ou deixar essa imagem numa escala para a gente trabalhar, certo? Então a gente vai, nesse comando aqui, a gente clica na imagem, claro, se não tiver, clica na imagem, clica aqui em Scale, e aí qual é o segredo aqui? Primeiramente a gente vai clicar onde a gente quer dar a medida, certo? Então a gente sabe que daqui para cá temos 60. Então a gente vai clicar aqui, aí você vai ver que ele está com 505. A gente vai clicar aqui agora. Agora a gente vai digitar o valor que é para ter. Lembre-se que isso está em milímetros, certo? É o padrão do Revit, já entra o arquivo em milímetros. Então a gente vai digitar 600, Enter. Agora essa imagem ela está em escala. Então se você vir aqui, eu usei o atalho DD. Se você vir aqui na fita métrica, certo? Você medir aqui, vai estar mais ou menos com 600, certo? A gente não tem uma exatidão muito grande aqui, mas enfim, é só representativo. Então nós já temos a imagem. Qual seria a dica agora? Opa, nós temos 2 imagens. É verdade. Espelhou aqui. Justamente quando a gente espelhou,
a gente esqueceu, quando a gente usou esse comando aqui, a gente esqueceu de desmarcar copy. Então ela fez uma cópia por trás, certo? Agora nós temos apenas uma imagem aqui. Beleza. Vamos só conferir a medida aqui. Daqui para cá, nós temos em torno de 600. Está ótimo. Antes da gente prosseguir, eu preciso explicar algumas coisas a vocês. Eu vou dar um Ctrl S aqui, só para a gente não perder nada. Quando você vem aqui em planta baixa, você tem que saber que o cruzamento desses dois planos de referência aqui, que já vem na família, eles indicam o ponto de origem ou o ponto de interseção da família. Então, quando você for adicionar essa família, o seu mouse ele vai estar aqui. Então, por exemplo, se você modelar a família aqui, nessa região, quando você inserir, você vai ter essa posição, essa mesma posição em projeto. O que é que eu quero fazer? Eu quero modelar a família no eixo, certo? Eu quero modelar a família exatamente no eixo aqui, certo? Então isso aí é o primeiro ponto. Quando a gente vem aqui do lado, a gente precisa prestar atenção numa coisa. A gente tem o nível, certo? E a gente tem um plano de referência embaixo desse nível. Se você clicar aqui, se você colocar o mouse aqui em cima da linha do nível e apertar um Tab, você consegue selecionar o de baixo, certo? E esse aqui é justamente o chão, digamos assim, da nossa família, certo? Então agora, para que fique algo interessante, é bom a gente pegar essa imagem, arrastar, a gente pode usar as setas aí do teclado e deixar essa imagem bem posicionada aqui. A gente não vai precisar mudá-la do lugar. Então a gente já define mais ou menos a posição, a gente sabe que aqui é o ponto de inserção. Então eu vou colocar mais ou menos aqui, certo? E é isso aí. Vamos lá. Você não sabe nada de família, então eu disse a você que esse seria um tutorial onde você começaria do zero, onde você pode assistir se você não sabe de porra nenhuma de família. Então vamos lá. No Revit, as coisas que você vai modelar, elas precisam estar amarradas em planos de referência. E o que são esses planos de referência? Nós na tela aqui nós temos dois. Isso são dois planos de referência, certo? Então um plano de referência é como se fosse um plano infinito, onde você pode amarrar coisas nele. Então, por exemplo, se eu quero que a minha geometria, eu vou tentar desenhar aqui para vocês, só um momento. Se eu quero que a minha geometria ela fique mais ou menos centralizada aqui, então teoricamente eu teria que ter um plano de referência aqui e outro plano de referência aqui, concorda? Porque a minha geometria ela vai estar amarrada nesses planos de referência, certo? Então, se não está claro para você, continua assistindo que eu tenho certeza que vai ficar. Então, primeiramente, a gente precisa criar esses planos de referência. E onde é que a gente cria? A gente tem o plano de referência aqui, ou RP. Eu prefiro usar o atalho, RP. E aí a gente dá um clique para o início e dá um clique para o final. A gente pode dar um clique aqui para o início e um clique para o final. E aí a gente vai ter a nossa geometria amarrada. A gente vai poder agora amarrar a nossa geometria aqui. Você já vai entender. E agora é onde a gente vai começar a falar um pouquinho sobre parametrização. Teoricamente, essa não é uma família que ela precisa estar paramétrica. Por quê? Porque as dimensões da família elas não vão ser alteradas. Então, por exemplo, se eu tivesse uma altura regulável, se eu tivesse uma largura da cadeira, onde eu tivesse um parâmetro ali para mudar, para variar essa largura, isso é justamente a parametrização. Mas essa cadeira, ela não vai, a gente não precisa disso. Porém, para ser mais dinâmico na aula, eu posso criar um parâmetro temporário, onde no final, quando eu terminar essa família, eu posso apagar esse parâmetro, certo? Então veja só, se eu adicionar uma cota daqui para cá e selecionar esse plano e mudar o valor da cota, o plano vai mudar. Concorda comigo? Se eu colocar aqui para, sei lá, 1 metro, o plano vai mudar, certo? O plano ele vai se movimentar. Se eu tiver uma geometria
Por exemplo, se eu tiver um quadrado aqui preso a esse plano, quando eu mudar esse plano, esse daqui, essa geometria ela vai mudar de acordo com o plano, certo? Essa é a lógica de parametrização do Revit, certo? Aí você vai dizer, porra, Paulo, não estou entendendo nada, tá tudo estranho. Beleza, vamos fazer um exercício prático. Eu vou criar uma extrusão. O que é uma extrusão no Revit? Eu vou dar uma forma, vou dar um quadrado aqui, e ele vai extrudar esse quadrado. Então, se eu for no 3D aqui, vou clicar aqui no 3D, ele criou um retângulo, um retângulo quadrado, enfim. Ou seja, ele pegou aquela forma quadrada e ele extrudou. E essa altura, todas as dimensões, elas são, eu posso controlar, certo? Então aqui, por exemplo, só em planta baixa, não se preocupe com o 3D agora, só em planta baixa. Se eu venho aqui com o comando Align, clico na face desse quadrado e amarro com cadeado, ou seja, eu estou dizendo que agora essa face vai ficar presa a esse plano de referência. Eu clico no plano, clico na face e eu prendo essa face nesse plano de referência. Então, se eu mudar agora essa cota, eu consigo mover a forma desse quadrado, desse retângulo. Se eu colocar aqui 300, eu consigo mover essa forma agora, certo? Só que isso é um parâmetro? Não, porque eu preciso clicar ainda nesse plano de referência, mudar e tal. Se a gente quiser criar um parâmetro, a gente clica na cota e a gente vem aqui a gente vai adicionar uma label, um parâmetro. Create Parameter, tá vendo? E você clica e aqui vai aparecer essa janelinha. Por enquanto, só se preocupe com o nome do parâmetro. E eu vou colocar aqui largura, certo? E aperte em OK. Não se preocupe com mais nada. Então agora isso aqui virou um parâmetro agora. E onde é que eu acesso esses parâmetros na família? A gente vai acessar através desse Family Types, desse botão chamado Family Types. Então você vai ver que o parâmetro que você criou está aqui, olha, largura. Então agora, através dessa janela, eu consigo controlar. 1200, dou um Apply, ele está movendo a minha geometria. Na verdade, o Revit está movendo o plano de referência que, como a face da geometria está presa a esse plano, ele está movendo a geometria logicamente, certo? Então, a primeira regra de família, você precisa aprender tudo em planos de referência, certo? Você precisa aprender tudo em planos de referência. Beleza, agora eu vou apagar isso aqui, eu não quero, e vou apagar esse parâmetro, certo? Observação, se eu apagar a cota, o parâmetro ele vai continuar aqui, ele não vai apagar o parâmetro. Eu só vou apagar o parâmetro se eu clicar em cima e vir aqui, olha, em deletar parâmetro. Aí sim eu apago o parâmetro, certo? Mas vamos lá. Eu disse a vocês que eu quero que essa cadeira ela fique simétrica aqui, eu quero que ela fique no eixo. Então, primeiramente, eu preciso dizer ao Revit que esse plano de referência em relação a esse tem que ser igual à distância desse em relação a esse. Então, como é que eu faço isso aqui no Revit? Eu posso clicar, eu estou usando o comando de cota, que está aqui em Annotate Align, ok? E eu estou usando o atalho DI, certo? Então, vamos lá, de novo. Aperto DI no teclado e aí ele ativou para mim o comando de dimensão. Então clico nesse parâmetro, nesse plano de referência, clico nesse e clico nesse. Agora eu quero que essa medida daqui seja igual a essa sempre. Então eu clico na cota e digo ao Revit, eu quero que seja equidistante ou igual, certo? Então agora ele deixou igual. Agora o que é que eu posso fazer? Eu posso adicionar uma dimensão daqui para cá e posso chamar essa cota de largura, certo? A gente até já tinha um parâmetro chamado largura, mas enfim, ok. E agora eu consigo, através dessa janela, mover esses valores. Então eu quero aqui
1.200, 1,20 m. Agora ele move de forma igual, os dois lados, certo? Então se eu criar uma geometria onde a minha forma tiver presa a esses dois, qualquer valor que eu mudar aqui, ele vai crescer de forma igual nesse eixo aqui da família, certo? Então vamos lá, vamos modelar essa bexiga dessa cadeira, porque eu sei que todo mundo está agoniado para ver essa cadeira. Então vamos lá. A gente já igualou aqui mais ou menos o chão dela e agora a gente vai criar uma extrusão. Na verdade, essa cadeira ela vai ser formada por extrusões, certo? Então eu já expliquei um pouco o que é extrusão, então vamos revisar. Extrusão no Revit é quando você vai dar como se fosse um perfil. Eu dei um quadrado naquela hora, mas assim, você pode fazer uma bola, você pode fazer o que for, certo? E aí o Revit ele vai pegar isso que você fez e ele vai extrudar, certo? A única coisa que você precisa prestar atenção é que isso precisa estar em círculo, isso precisa estar fechado, certo? Então eu não posso desenhar tipo fazer duas linhas, um L, porque o Revit não vai entender aquilo, não vai conseguir fechar aquela face, certo? Então você vai desenhar uma face e ele vai extrudar. E isso você pode fazer na planta baixa, onde você está olhando aqui para o chão, certo? E aí você vai extrudar, ou seja, você está mexendo com a altura, ou você pode fazer mexendo de forma geral com a largura. E é isso que a gente quer. A gente vai pegar esse corpo da cadeira e a gente vai desenhar esse perfil e a gente vai extrudar em relação à largura dela. Acho que vocês já deram para entender mais ou menos como é que a gente vai modelar essa cadeira, né? Então vamos aqui, extrusão. E a gente vai usar a gente não vai usar linha nem arco, a gente vai usar a S-P-Line. O que é isso? É uma linha onde você vai dar os pontos e o Revit ele vai fazer esse cálculo onde mais ou menos essa linha, esses pontos eles vão controlar a forma da linha. É melhor fazer, porque explicando não adianta de porra nenhuma. Então vamos lá. A gente vai desenhar essa parte aqui. Então eu vou clicar aqui. E agora eu vou clicando mais ou menos seguindo essa forma. E o Revit ele vai criar uma linha bem suave, onde a forma dessa linha ela vai ser controlada por esses pontos. Certo? Não necessariamente a linha ela vai passar por esses pontos, mas ela vai ser, são pontos de controle, certo? Enquanto mais juntos os pontos, mais controle você tem da forma dessa curva, certo? E aí uma observação interessante é que você clica, aí quando você quiser finalizar, você aperta ESC. E aí você vai criar essa linha aqui, ó, seguindo essa forma, certo? O que a gente quer agora? A gente quer dar um offset. Então a gente usa a fita métrica aqui. Eu estou chamando de fita métrica, o nome desse comando aqui não é nem fita métrica, tá? Mas foda-se, é fita métrica mesmo, essa porra. Então a gente vai medir aqui, daqui para cá, então tem mais ou menos, sei lá, 30 milímetros. Então a gente vai aqui usar o comando do offset, tá aqui, olha, aqui na aba Modify, Offset. A gente clica no comando e a gente digita aqui 30, certo? E agora a gente clica na linha, aí a gente vai mudando aqui para ver o sentido dela. A gente vai fazendo esse movimento aqui. Tá no sentido que você quer, dá um clique. Beleza. Como eu disse a vocês, a face que o Revit vai criar, ela precisa estar fechada. Nesse aqui, inclusive, visualmente aqui, talvez esse valor não seria nem 30, tá? Eu vou colocar 25 aqui. Acredito que 25 está mais coerente. Olha aqui, é verdade, está mais coerente. Beleza. Só que isso aqui não está fechado, concorda? Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar um arco agora, olha aqui, e aí a gente dá um clique aqui, aqui, e dá mais ou menos uma curva aqui, certo? Aqui é a mesma coisa, dá um clique aqui, aqui no final dessa linha,
Opa. E dá mais ou menos uma curvazinha aqui, certo? Agora nós temos uma face fechada. Então a gente clica aqui, finalizar. E vamos ver em 3D. Clica nessa casinha aqui. Olha aí o que a gente já tem. Vê que interessante. Com apenas alguns cliques e utilizando um comando extremamente simples de extrusão, a gente já consegue essa forma interessante aí. O que é que a gente precisa fazer agora? Eu acho que você já imaginou, já está sacando. A gente quer agora travar a largura dessa cadeira nesses planos de referência. Lembre-se, a gente não precisa manter esse parâmetro de largura nesse caso, porque essa cadeira ela não é uma cadeira que ela vai precisar ser paramétrica. Se você estivesse fazendo um mobiliário que você precisasse dessa flexibilidade de dimensão, você manteria esse plano, esse parâmetro, certo? Então vamos lá, a gente dá um align e a gente vai clicar no plano, primeiramente no plano, depois na face. E trava com o cadeado. Se você não travar, ele não vai permanecer preso, certo? Você clica no plano e clica na face. Perfeito. Então agora, se a gente alterar isso aqui, a gente pode vir nessa janela. E se a gente alterar aqui, digamos, eu vou colocar 600, que é a medida mais ou menos que a gente tem mesmo. A gente consegue alterar essa geometria. Gente, isso é muito interessante porque isso dá muito... Isso abre um mundo de possibilidades no Revit, entendeu? Eu particularmente sou apaixonado por parametrização, certo? A coisa que eu mais gosto de fazer no Revit é modelar a família. Então, deixa eu só dar uma revisada aqui nas nossas imagens, certo? A parte que a gente fez é justamente essa. Beleza. E ela tem seus... Deixa eu só conferir aqui. Ela tem essa parte, ela vai ter 60, certo? Agora a gente vai fazer agora o suporte dessa cadeira. Que a gente vai fazer com a mesma estratégia, pessoal. É uma extrusão. Então a gente vem aqui e a gente vai fazer justamente essa parte de baixo aqui. Para visualização, a gente pode colocar aqui nessa caixinha do Revit, a gente pode colocar aqui Shaded. Aí a gente vai ver escurinho aqui a forma que a gente está criando, certo? Então vamos lá. A gente vai criar outra extrusão e agora a gente vai começar a modelar essa estrutura de sustentação aqui, certo? Eu vou dar um clique aqui e vou dando um clique por cima desse plano de referência para justamente na base da cadeira ela ficar bem reta. E aqui a gente vai seguindo aqui com essa forma, certo? O interessante dessa SP-Line é que assim, mesmo que você não trace planos, às vezes os pontos, desculpa, mesmo que você não trace pontos muito, assim, eles sejam mais aleatórios, mas o Revit ele faz essa suavização dessa curva. Isso é bastante interessante. Aqui dentro a gente pode dar um offset ou a gente pode construir outra linha. Eu vou escolher para construir outra linha aqui, certo? Mas você pode dar um offset. Só para a gente fazer uma coisa mais bacana aqui, mais orgânica. Certo? Aqui a gente segue. Opa. A gente vai seguir aqui com essa linha. E a gente termina mais ou menos aqui. Dá um ESC, ok? Agora a gente pode fazer essa parte. E assim, preste atenção quando eu for fechar essas linhas, tá? Você precisa só prestar atenção, por quê? Porque isso precisa estar as linhas precisam estar fechadas, lembra? Aí você coloca mais ou menos até aqui, certo? A gente vai, depois você vai ver como a gente vai fechar isso aí. E aqui eu vou fazer outra linha por dentro, rapidamente,
clicando aqui nos pontos. Se você errar algum ponto, você tem duas opções. Você pode depois apertar ESC, clicar na linha, e aí você vai ter os pontos que você marcou e você pode ir controlando esses pontos. Ou então você seleciona a linha, apaga de novo e desenha novamente, certo? Então aqui eu vou fechar com um arco, clico aqui, dou mais ou menos um arco aqui, certo? Veja só, aqui é interessante, porque aqui eu preciso seguir mais ou menos o desenho aqui. Então assim, a gente não precisa também ser tão exato. A gente pode fazer uma linha aqui, fechando mais ou menos. E deixa eu só ver aqui. Veja só, eu não consigo usar o trim. Deixa eu explicar para quem não sabe o que é. Eu usei justamente o trim, que lá no AutoCAD é o fillet, tá? Mas aqui é o trim, certo? E o trim ele não funciona com spline. Isso é uma coisa bem interessante. Veja, eu não consigo dar um trim de uma linha reta para spline. Então o que é que a gente vai fazer? A gente precisa finalizar aqui com uma linha. E aí entre essa linha reta e essa outra eu consigo dar um trim, certo? Então daqui para cá a gente pode pegar uma linha, fazer assim e aí dar um trim agora nesse final aqui, certo? Lembrando que isso precisa estar fechado. Então aqui a mesma coisa. Eu posso passar uma linha aqui, certo? E aí agora eu pego uma linha, passo uma linha do final da spline mais ou menos por aqui. Não é isso? É. Na verdade essa linha eu acho que ela vai estar mais ou menos assim, olha. Pronto. E aqui a mesma coisa. Eu pego essa linha, pego no final e boto ela mais ou menos cruzando aqui e dou um trim. Certo? Aí você diz, porra, Paulo, tá passando aqui. Besteira, velho. Isso aqui é fração de milímetro. Isso aqui é besteira, tá? Você não precisa também se preocupar com... muitas vezes o detalhe que a gente se preocupa, ele é irrelevante para a família como um todo. Às vezes essa fração de milímetro, ela realmente importa. Nesse caso aqui, não. Então a gente vai formando o desenho aqui, como vocês já aprenderam. Vai formando aqui o desenho. Aqui dá um ESC para sair, certo? Aqui, olha, vê só, eu fugi um pouquinho aqui, então eu clico aqui e vou puxando mais ou menos esses pontos aqui de controle para formar, para estar bem na forma que eu quero, certo? Aqui é interessante que eu já peguei uma spline começando pelo final da outra, então aqui eu já tenho um encontro certinho. Aqui em cima eu vou traçar uma linha aqui, só para fechar essa forma. E aqui eu pego essa spline e vou descendo aqui. Pronto, vou descendo, descendo, descendo. Vou contornando aqui, certo? Aí aqui eu já posso dar uma parada. Certo? Aperto o ESC. Porque o que é que eu faço aqui? Eu posso colocar uma linha reta, mais ou menos daqui até aqui. Essa linha ela pode ficar até um pouquinho deitada aqui para mais ou menos seguir aqui a curvatura. Eu pego um arco, coloco daqui para cá, faço mais ou menos um arco. E aqui eu posso colocar uma linha aqui, certo? E aí eu dou um trim, TR, o atalho do teclado. E, teoricamente, tá... Opa, isso aqui não tá fechado, olha. A gente esquecendo aqui, olha. Uma linha aqui. Outra linha aqui. O interessante é... Digamos que eu esquecesse de colocar essa linha daqui. Vou dar o trim aqui e aí eu confirmo o comando. Veja, o Revit, ele vai dar o seguinte aviso. Lines must be in closed loops. Ou seja, as linhas elas precisam estar fechadas, em ciclos fechados. Então apareceu esse aviso aqui, você vai clicar em continuar.
desenhando, e aí você vai ver que o Revit, deixa eu só confirmar mais uma vez aqui, olha, você vai conseguir ver onde está o problema. Se você não conseguir visualizar, você clica em Show, e aí ele vai mostrar outros lugares onde você pode ver isso, certo? Mas aqui eu vou dar um continuar e vou clicar e vou criar uma linha aqui só pegando para eu conseguir dar esse trim aqui. E agora tá tudo certo. Então vou dar uma confirmação. E olha que coisa legal. Vamos ver lá no 3D. Olha que coisa legal. Nós já temos a nossa cadeira se formando. A gente pode até colocar aqui um shaded. Certo? Olha que coisa legal. Aí agora a gente já tem a largura dessa cadeira, como ela é, os 600, certo? Agora a gente precisa ajustar essa estrutura aqui de baixo, a largura dela. E perceba comigo, se a gente for ver aqui na foto, ela não é da mesma largura que os 60, é um pouquinho menor. Então a gente vai mais ou menos aqui medir. Eu estou utilizando o atalho DD. Talvez o seu Revit não tenha esse atalho, porque esse é um atalho personalizado. Então você clica aqui. Em outro vídeo eu ensino como é que faz atalho personalizado. Então você clica aqui e vem para cá, olha. Então tem 42 milímetros para dentro de cada lado. Como é que a gente faz isso? A gente pode pegar um plano de referência, aí é RP, e a gente coloca para dentro aqui, certo? A gente pode fazer outro aqui, aí RP, ou atalho, você clica no começo e clica no fim, certo? E aí você pode agora, com os planos, você pode criar uma cota DI, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. E aí você pode clicar no plano que você quer mover e alterar a cota. Eu vou colocar 43. E agora você clica no plano que você quer mover, 43, certo? Lembrando que esses 60 a gente não vai precisar alterar, certo? Por quê? Porque já é uma medida fixa do mobiliário. Então a gente não vai precisar parametrizar isso. Eu só adicionei esse parâmetro justamente para facilitar, para demonstrar para vocês e para facilitar aqui a modelagem. Então agora a gente vai prender essa geometria de baixo nesses planos de referência. Observação, se aqui tivesse shaded, você não estaria vendo a geometria de baixo. Então a gente pode colocar aqui um wireframe, que eu esqueci agora a tradução, mas enfim, ele é como se fosse uma visão de raio-x. E aí você alinha a geometria de baixo, então sempre clica onde você quer travar e depois a face que vai ser na face ou no objeto ou em qualquer coisa que vai ser travado. E fecha esta bexiga deste cadeado. Clica aqui, seleciona a face e fecha esse cadeado. Se não fechar o cadeado, dá merda, tá? E agora a gente vem em 3D e a gente vai ver que a nossa cadeira ela já está se formando. Entendeu? Vê que bacana, certo? Vê que bacana, a nossa cadeira ela já está se formando. Beleza. O que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa adicionar, vamos aqui dar uma olhada na nossa imagem. Então nós temos mais algumas coisas a fazer, alguns acabamentos nessa cadeira. A gente pode ver que nós temos esse objeto aqui, certo? Mais ou menos aqui na perspectiva a gente vê que o objeto ele vai acompanhar mais ou menos, ele é um pouquinho menor do que a largura da cadeira, certo? Então a gente pode modelar esse carinha aqui também. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá, a gente está aqui para aprender. Deixa eu só dar uma checada. Em quantos minutos estamos aqui? Caramba, essa vai ser uma aula intensa. Estamos em 39 minutos. Eu espero, mais ou menos 39 minutos, né? Eu espero que vocês estejam curtindo. E
que vocês consigam aprender bastante coisa com esse é um tutorial mais longo. Esse é um tutorial mais longo justamente para pessoas que realmente querem se aprofundar nessa parte de modelagem de família. Vamos lá. Tempo não é preocupação, tá? Então pega aí uma aguinha, eu já peguei aqui. Ok. Vamos lá, vamos terminar essa bexiga. Aqui tá sei lá, essa porra desse travesseiro, esse caralho aqui. A gente vai fazer com extrusão de novo, gente. A gente vai fazer com extrusão. Então agora a gente pode pegar o círculo e a gente pega mais ou menos no meio dele aqui e faz essa forma aqui, ó. Certo? Vocês percebem que tem essa reentrância aqui. É como se fossem dois, deixa eu colocar aqui em wireframe. É como se fossem dois volumes. Eu não sei por quê, porque na imagem dá para perceber que é como se fosse... Opa! É como se fosse apenas uma coisa aqui, né? Uma estrutura só. Então assim, eu estou fazendo como uma estrutura só. Mas se depois alguém descobrir por quê, enfim, quiser modelar isso aí, fiquem à vontade. Com licença, tive que beber um pouco d'água, então vamos lá. Então a gente pode modelar isso aqui. Como a nossa geometria está aqui, eu vou puxar ele um pouquinho para que fique encostando, certo? Então beleza, vamos confirmar aqui. E aí a gente vai ver que criou esse volume, certo? E aí esse volume a gente também precisa colocá-lo em um plano de referência. Então a gente vem aqui em planta baixa e aí a gente pode a gente pode travá-lo no mesmo da estrutura de baixo. Fecha o cadeado, clica no plano de referência, clica na face e fecha o cadeado, certo? A gente pode aproveitar o mesmo plano de referência, não tem problema nenhum, certo? E aí a gente já está com a nossa cadeira ficando pronta. O que a gente vai fazer agora, de forma bem simples, é justamente, fazer esse fio aqui, certo? E aí vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Extrusão novamente. E agora a gente pode usar a SP-Line, mas aqui a gente pode, nessa parte reta, a gente pode pegar uma linha mesmo. Certo? Então a gente pode vir a linha até aqui mais ou menos. Fecha aqui, certo? E pega uma linha até aqui mais ou menos, certo? Só mais ou menos, bem representativo. Aí agora a gente pode usar a SP-Line para a gente fazer essa suavização aqui desse contorno aqui, certo? Aí a gente pode vir assim, mais ou menos, certo? Acho que vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui. Então a gente pode dar uma ajustada. Gente, isso é detalhe que não importa muito, certo? A gente pode dar um offset nessa SP-Line aqui, um offset mais ou menos, deixa eu ver aqui a distância entre essas linhas, tá mais ou menos 14. A gente pode dar um offset aqui, deixa eu ver se dá certo. Vou colocar 15. Qualquer coisa a gente altera a linha. Vai ser mais fácil a gente alterar essa linha aqui, ó. A gente pode até puxar essa pontinha para cá. Pronto. Certo? E aí a gente agora pode fazer com linhas, a gente vai ter essa forma aqui. Certo? Pode fazer com linhas. E aí esse carinha aqui a gente pode usar uma elipse, certo? Deixa eu ver mais ou menos como a gente pode fazer. A gente pode criar uma elipse aqui
só para você entender o que eu fiz, tá? Primeiramente, a gente seleciona o centro, a gente depois seleciona uma medida, depois seleciona outra. Eu estou fazendo de qualquer jeito, por quê? Porque eu vou pegar essa forma e eu vou colocá-la mais ou menos, mais ou menos aqui no meio. Não vai precisar ser uma coisa tão exata. Por quê? Porque eu só quero ter mais ou menos essa forma aqui, certo? Poderia até ser maior, um pouco, e mais gordinha aqui, e aí eu trago um pouquinho mais para baixo. Mas o que é que eu quero fazer aqui agora? Eu não posso deixar assim, eu preciso que isso seja uma coisa só. Então eu venho aqui e uso o comando, onde é que está o comando? Pera aí. Eu estou tão acostumado a utilizar os atalhos, aqui o comando. Split element, dividir o elemento. Então você clica aqui e você divide a linha. Por quê? Porque agora eu consigo dar um trim, TR, para cá e um para cá, certo? E agora a gente tem esse formato aí, que ficou um pouquinho estranho, mas enfim. E dou um OK. Aí vê como é que ele vai ficar agora. E aí a gente não quer assim, né? Mas vamos lá. A gente vem em planta baixa e o que é que a gente vai fazer com esse cara agora? A gente vai, primeiramente, a gente pode dar uma diminuída, certo? E deixar ele mais ou menos aqui. Para que a gente pode, se a gente fosse parametrizar o objeto, a gente pode prender esse objeto em planos de referência, certo? Isso é uma boa prática. Então a gente daria uma line aqui e daria uma line nesse cara, certo? A gente, sei lá, faria uma medida aqui, não sei. Posso colocar 20 milímetros, ou até um pouquinho mais, sei lá, uns 25. E aí a gente prende isso aqui, certo? A gente pode selecionar tudo isso e a gente pode vir aqui, olha, em dar um mirror e aí a gente vai ter que desenhar o eixo, certo? E aí em 3D a gente vê que a gente tem isso aqui, certo? Lembre-se, a gente não está fazendo um objeto extremamente detalhado organicamente para uma renderização extremamente profissional. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo é justamente ter um objeto com geometria nativa do Revit, onde você possa usar de forma representativa em um projeto, certo? E agora a gente só tem uma última coisa para ver nessa nossa família de mobiliário, nessa cadeira aí de Niemeyer, que é justamente os materiais, certo? Uma outra coisa que você pode ver, se você quiser ir mais além, quiser detalhar mais o seu objeto, você vê que no meio da cadeira ele tem essa, como se fosse uma palha, não sei o que é isso. E a gente pode separar esses materiais. Eu não recomendo você, seria possível modelar todos esses buraquinhos aqui no Revit, mas eu não recomendo. Por quê? Porque é um trabalho desnecessário. É um trabalho onde você não vai servir para o teu modelo BIM, não vai adiantar de muita coisa ter isso aí. Mas é importante que a gente tenha esses materiais separados. Então como é que a gente pode fazer isso? Basicamente, existem algumas formas de você conseguir fazer isso. A forma que eu vou tentar fazer aqui com vocês é o seguinte. Vamos lá.
A gente vai colocar agora no modo Shaded, certo? A gente vai separar esse objeto. Só um momento. Eu acredito que a gente pode fazer, acredito que vai ser a melhor maneira para a gente fazer assim. A gente pode criar uma extrusão, onde a gente vai cortar esse objeto. E deixa eu pensar um pouco. Melhor maneira da gente fazer isso. Você vê, existem várias maneiras de você fazer a mesma coisa no Revit. Você conseguir o mesmo objetivo, tá? Então, esse brainstorming em relação à família, ele é muito comum. Você pode pensar em diversas maneiras e quando vocês começarem a ganhar mais habilidade em relação à modelagem de família, vocês vão ver que é muito complexo, são muitos os recursos que você pode utilizar, certo? Bem, o recurso que eu vou tentar utilizar agora com vocês é justamente a gente cortar essa geometria que a gente tem e depois a gente modelar mais uma outra geometria nesse espaço que vai ser cortado, apenas para que a gente tenha essa diferença de material, certo? Isso é uma das maneiras de se fazer. Então agora eu posso aqui ativar a Hidden Line. Ela vai manter, ela não vai mostrar, não vai ser uma visão raio-x, mas ela vai mostrar, ela vai deixar tudo branco. E agora eu vou adicionar, opa, começou a chover aqui. E agora eu vou adicionar planos de referência no perímetro onde eu quero cortar. Então vamos lá, eu vou adicionar essa borda aqui, a gente percebe que ela é pequena, certo? Você já vai entender o que é que eu estou fazendo. Então aqui tem mais ou menos, eu posso mudar a escala aqui. Aqui tem mais ou menos 21, aqui tem mais ou menos, mais ou menos 20. Então vamos padronizar aqui. Eu vou deixar com 20 cada um, tá? Então clico no que eu quero mover e aperto 20. Ok. Aqui eu não tenho nenhum plano de referência para comparar. Entendeu? Então eu posso vir aqui no olho mesmo, mover aqui, tá legal. Aqui um pouquinho mais para baixo, tá legal. Certo? E agora eu vou criar uma extrusão em planta baixa mesmo, vocês já vão entender o que eu vou fazer. Vou criar aqui, nesses planos de referência. Certo? Eu posso travar. Nesse caso aqui, como a minha geometria ela não vai se mover, não importa muito se eu estou travando ou não. Olha o que eu estou fazendo e agora eu vou confirmar, certo? Só que eu quero agora que esse plano aqui ele vá cortar a geometria. Então vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Então eu não quero que ele seja um sólido, eu quero que ele seja um void. O que é void? É um vazio. Então ele vai cortar, puxei no lugar errado. Ele vai cortar a geometria, certo? Só que você percebe que ele não está cortando nada, porque eu não pedi para ele cortar ainda. Então eu vou passar ele aqui, você veja que ele está avançando. E agora eu vou usar o comando Cut. Vou selecionar o Void e vou selecionar a única geometria que eu quero que ele corte, que é essa. Olha que coisa legal, gente. Então você veja, eu tenho essa geometria agora, ela não é um sólido. Ela é um vazio, ou seja, ao invés de ela ser alguma coisa, ela está cortando alguma coisa. Então eu fiz um retângulo para que ele corte essa parte. Vê que massa, certo? Eu fiz o retângulo justamente para cortar esta parte, certo? E agora a gente tem esse formato aí, certo? Outro macete que eu vou mostrar a vocês agora. A gente vem agora do lado e o que é que a gente ativa aqui o Shaded, é importante, certo? E você vê que a gente não está vendo, a gente está vendo a parte de fora. O que é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em planta baixa
E a gente pode fazer um corte na família. Aqui, olha, section. A gente faz um corte aqui na família. Para que eu quero esse corte? Vou colocar para cá, justamente para eu visualizar isso aqui, olha. Opa, ele não me deixa cortar. Isso é interessante saber. Ele não me deixa cortar. Não tem problema. O que eu queria era justamente visualizar esse void onde ele está cortando aqui. Mas enfim, isso não vai ser um problema para a gente, certo? Então veja só, a gente já desenhou esse formato aqui. Então o que é que eu faria? Eu selecionaria esse formato. Veja bem o que eu vou fazer. Eu vou selecionar esse formato e vou copiar esse formato para o lado. A gente desmarca aqui Constraint e a gente consegue copiar ele para o lado. O que é que eu fiz? Deixa eu vir aqui em 3D para você ter uma ideia. O que é que eu fiz? Eu copiei esse cara aqui. Por que agora ele está inteiro? Por quê? Porque o void ele está aqui. Ele está cortando só aqui. Certo? Então o que é que eu quero fazer agora com esse carinha aqui? Eu quero fazer com que ele fique agora dentro dessa forma aqui, certo? Então eu venho aqui com ele e vou alinhar. Veja, eu vou pegar os planos de referência do meu void e vou alinhar esse cara aqui. Vou pegar esse cara aqui e vou alinhar esse cara aqui. Vamos no 3D. Vocês entenderam o que eu fiz, né? Agora o que eu preciso fazer é essa parte de dentro aqui, olha. Eu só preciso agora partir para que não fique sobrepondo isso aqui, olha. E como é que eu consigo fazer isso? Eu posso editar a extrusão. Aí eu editei a extrusão, agora eu posso vir no corte que eu criei ou na planta baixa e aí eu posso fazer as devidas alterações. Eu posso... Opa! Qual seria a melhor forma de fazer isso? Eu posso vir aqui com a Spline. Vamos lá. Eu vou tirar isso aqui. Vou pegar essa Spline e vou puxar esse ponto para cá. Mais ou menos para cá. Certo? Então ela vai se desajustar um pouquinho, mas aí a gente puxa. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Só um momento. A gente vai cancelar isso aqui que a gente fez. A gente já estava fazendo merda. Não foi uma boa ideia fazer isso. Então vamos lá. A gente tem essa geometria de dentro. A gente quer manter essa geometria. Qual seria a forma mais fácil da gente fazer isso? Deixa eu pensar. A gente vai tentar editar essa extrusão. Só que você pode perceber que essa spline, ela não permite que a gente corte, certo? Ela não permite que a gente corte a geometria. Então, se a gente arrastar para cá, a gente vai ter esses ajustes aqui a se fazer, certo? Eu tô dando uma... eu encolhi a spline e aí ela se deformou um pouco ao longo do caminho dela, certo? Mas acredito que é bem melhor a gente ajustar essa spline do que a gente fazer outra, certo? Então a gente vai ajustando esses pontos, certo? A gente pode ir ajustando esses pontos para ficar mais ou menos casando. Claro, isso é milimétrico, então assim, a gente não precisa também se preocupar tanto. Pronto, a gente já conseguiu um resultado bacana aqui. Esse aqui eu vou encolher até aqui, porque eu sei que esse é o plano de referência do void. Então aqui a gente pode ir controlando um pouquinho para que ela fique mais ou menos aqui. Pronto.
certo? A gente pode vir aqui para que ela fique mais ou menos seguindo essa... Opa, aqui já deu uma diferença grande, certo? Vamos lá. Vamos ajeitar. A gente precisa ter cuidado com essa spline. Aqui tá bacana, então a gente dá uma ajeitada aqui e dá uma ajeitada aqui, mais ou menos. Certo? Como eu falei, não existe apenas uma forma de a gente fazer isso, certo? Existem outras formas. Agora, a forma que eu estou vendo aqui que é a melhor de se fazer, levando em conta essa estratégia que a gente definiu desde o começo, de fazer essa cadeira com extrusão, seria essa. Então a gente dá uma ajustada nessa spline, beleza, essa daqui foi. A de baixo, a gente faz a mesma coisa, a gente diminui logo os dois lados, para cá, e para mais ou menos para cá, pode ser para cá, mais ou menos. Ou então a gente pode fazer uma coisa melhor, a gente pode dar um offset, acho que vai ser bem melhor. A gente apaga essa de baixo e a gente dá um offset e dá de cima. Então o offset é de mais ou menos 25, né? Eu acredito que é. Pronto, mais ou menos 25. Aqui a gente fecha com uma linha. Opa! Certo, tá fechado direitinho. E aqui a gente fecha, esse círculo, esse meio círculo aqui a gente apaga. E aqui a gente fecha com uma linha, tá? A gente poderia fazer aqui direto ou aqui, não vai fazer muita diferença, tá? Por quê? Porque essas duas geometrias aqui é só para a gente diferenciar esse material. Agora, olha o que a gente tem, certo? Então, a gente tem isso. Agora, a gente tem uma geometria aqui e uma geometria aqui. Era isso que a gente queria, certo? Então, nossa cadeira, em relação à modelagem, a nossa cadeira está pronta. O que é que a gente precisa fazer agora para fechar com chave de ouro esse tutorial? A gente precisa atribuir os materiais, certo? Então, digamos, como é que a gente atribui o material sendo bem direto? A gente seleciona a geometria. Então, por exemplo, esse objeto, esse travesseiro aqui, enfim, e essas coisas aqui, elas vão ser um material. Então, a gente seleciona a geometria e aqui nas propriedades, a gente seleciona material e a gente repassa. Aí vamos lá, aqui tem uma coisa interessante a se destacar. Veja só, se você clicar aqui nesses três pontinhos, você vai abrir a tela de materiais do Revit e você vai poder escolher um material definitivo para essa geometria que está selecionado. Então, se por exemplo, eu cliquei aqui, eu escolho, não sei, só um exemplo, glass, um exemplo, tá? Escolhi glass, certo? Vidro, claro que aqui é só para exemplificar. Lá no projeto, eu não vou poder mudar esse material. Por quê? Porque eu não repassei esse parâmetro da geometria para a família, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu seleciono a geometria e eu repasso o parâmetro, o parâmetro de material para a família. E como é que eu faço isso? Eu clico nesse quadradinho aqui. Eu vou vou repassar esse parâmetro para a família. Então vai abrir essa telinha e você clica aqui em novo parâmetro. E aí eu vou colocar material travesseiro. Eu estou chamando travesseiro, não sei nem se é, tá? Não sei nem como é o nome disso. Travesseiro. Certo? Seria um travesseiro mesmo. Tipo, ok. Ok. Agora lá na minha tabela de Family Types, a gente pode até mudar esse material agora para não ir com o vidro, né?
Então, não sei. Deixa eu ver se a gente tem alguma fabric, tecido, mas aqui eu acho que a gente vai ter fabric. Deixa eu ver se a gente tem leather, dark brown, couro. Tá, eu vou repassar isso aqui, mas não é bem esse aqui. A cor aqui é mais um preto, né? Como se fosse um couro. Está me parecendo um couro, não sei, preto. Mas a gente vai usar esse aqui. Isso é apenas representativo, tá? A aparência é isso aqui. Ele é marrom. Só representativo, certo? Então vou dar um OK e vou dar um OK. Certo? A gente consegue mudar, eu não sei se você que tá acompanhando aí, você entende mais ou menos como é que funcionam os materiais do Revit, mas vamos lá. Eu vou deixar ele com a cor igual ao do render, para que ele dê uma certa coloração aqui. Não é bem essa cor, mas enfim, você entende a lógica do negócio. Esse aqui, a gente pode repassar essa geometria aqui de fora. A gente pode colocar material, cadeira. Seria o material realmente propriamente dito, certo? Material cadeira. Esse material de baixo, dessa geometria aqui, ele me parece ter o mesmo acabamento, certo? Então a gente pode passar ele também. Aí a gente clica aqui nesse parâmetro e se a gente não quiser criar um novo, é só a gente clicar no que a gente quer repassar e dar um OK. Ou seja, quando a gente mudar o parâmetro lá, ele vai alterar tanto essa geometria quanto essa. E aí a gente clica nesse aqui, interno, e a gente vai colocar material, palha. Vou colocar assim, material palha, que isso é mais ou menos, não seria uma palha. Vamos colocar aqui material, cadeira, material interno, pronto. E dou um OK. E agora eu consigo mudar esses materiais. Vamos colocar um material bacana. Vamos colocar um material, vamos aqui, qualquer coisa a gente cria. Vamos mudar esse aqui. A gente vai ver se tem algum legal aqui. Acredito que não vai ter. Um plástico. Um acabamento. Pronto! Eu acredito que esse acabamento aqui é interessante. Esse black. Vamos dar uma olhada aqui. Certo? A gente pode dar uma duplicada. Certo? A gente pode colocar ou melhor, estou fazendo besteira. A gente pode dar uma duplicada no próprio couro, certo? Eu tô indo e tô colocando isso como se isso aqui fosse um acabamento parecido com couro, tá? Então eu posso dar uma duplicada nesse cara, eu posso deixar leather, black, certo? E aqui na aparência eu vejo se tem, eu vou substituir essa aparência aí e eu vejo se tem eu posso colocar aqui leather e posso ver se tem não tem um da cor que eu quero. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse brown, dark brown e vou dar uma duplicada, vou mudar aqui black. E aí eu vou tirar eu vou remover essa textura. Eu posso até tentar editá-la. Não sei se eu vou ter alguma opção de mudar.
certo? Olha aqui, Furnishing Fabrics Leather Black. Na própria pasta do Revit, nós temos Leather Black. Eu posso mudar a imagem. Apertar um OK. Olha aí. Era exatamente isso que eu queria. Done. E aí a gente tem, aqui já ficou preto, e aí a gente tem um material mais parecido com o original. Então aqui eu posso pegar esse cara e posso colocar para material cadeira também, certo? Exatamente. E esse de palha é o seguinte, vamos lá. A gente pode pegar um que se assemelha a essa cor, ou até a gente pode fazer alguns estudos mais avançados de materiais e até tentar pegar uma textura onde a gente tenha esse efeito, onde tem esse efeito meio vazado, certo? Materiais, o Revit é um pouco limitado com materiais, certo? Assim, existem recursos mais avançados de materiais que não são tão dinâmicos de se usar no Revit. Por enquanto, a gente pode tentar encontrar um material parecido com aquela cor, certo? Então a gente pode tentar achar aqui em Fabric, a gente pode colocar olha, esse aqui é legal. Ou então esse bege. Olha isso aqui. Isso aqui é legal. Então a gente vai pegar esse tecido. A gente vai usar a aparência de render. OK e OK. Certo? Então se a gente dá um Ray Trace aqui, vamos ver se... Não, a gente não consegue dar um Ray Trace aqui. Sempre esqueço. Tá? Então a gente tem agora esse acabamento dessa família. Então, gente, é isso. Agradeço a você que está até agora nessa videoaula. Agradeço a você pela presença. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora, a gente desenvolvendo essa família. E espero que você tenha aprendido bastante. E fica ligado para os próximos vídeos, tá? Eu vou estar postando muito mais vídeos com bastante conteúdo aí. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.